Agora a gente vai customizar esses pontos, né, então olhem, esses pontos atualmente eles estão com uma cor aleatória, para mim ficou próximo de uma cor que já tem no mapa, né, uma cor mais pastel próxima à cor da rua e os pontos acabam desaparecendo. Essa é a coisa que a gente não quer que aconteça, que, a informação que a gente está colocando em cima, da nossa área desapareça. Claro que muito em função do mapa base escolhido, a gente pode escolher um outro tipo de mapa base que enfatize a nossa informação, mas por vezes eu também quero diferenciar essa informação. Então, vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem de informação dentro do nosso arquivo. Eu vou clicar de volta com o botão direito sobre a camada de pontos e abrir a tabela de atributos. Na tabela de atributos, a gente tem o quê? A gente tem uma série de informações que estão associadas a cada um daqueles pontos que eu tenho no mapa, tá? Então, que vai desde o valor do terreno até códigos que estão relacionados com esse terreno, tá? Eh, então, a minha primeira proposta aqui é a gente fazer um trabalho em cima de uma dessas colunas. Eu escolhi aqui a conceituação do terreno para a gente trabalhar primeiro. O que que eu tenho nessa conceituação do terreno? Tenho lá a área de marinha, marinha com acrescido, nacional interior, tá? E uma não informado aqui. Hum, O que que a gente vai fazer? Então, eu vou agora de volta em cima da camada, botão direito do mouse e propriedades, e a gente vai abrir a janela de diálogo aqui de propriedades em cima da aba de simbologia. Nessa aba de simbologia, a gente pode customizar de formas bem abrangentes, todos os símbolos do nosso mapa. Nesse caso, que é uma camada de pontos, a gente tem, algumas, alternativas aqui de, técnica para fazer esse agrupamento dos meus pontos. A gente vai usar essa primeira técnica aqui, que é a categorizado. Então, o atributo que a gente vai escolher, como eu tinha adiantado, vai ser o primeiro conceituação do terreno. Eu seleciono como valor a coluna que eu estou interessado e vou colocar para classificar. O que que ele faz aqui? Ele começa a verificar lá no arquivo quais valores existem, e agrupa esses valores, com os nomes que estão, aparecendo lá dentro daquela coluna. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos modificar esses símbolos, porque do jeito que tá, a gente pode aplicar e dar uma olhada lá no mapa, não mudou muito pra gente. Eu não estou conseguindo ver os símbolos, eles estão com tamanho pequeno, estão todos, circulares, é difícil de diferenciar, tá? Então, principalmente com esse mapa de fundo também, tá? Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode fazer algumas mudanças que vão nos ajudar a, tá melhorando essa simbologia. Que mudanças podem ser essas nesse caso aqui? Então, a gente pode escolher uma paleta de cores mais adequada, que que diferencie melhor meus símbolos, tá? Nesse caso aqui, talvez nem seja o caso, ele já pegou cores aleatórias que estão distantes o suficiente. Pensando nesse esquema de cores, a gente pode recorrer ao auxílio de, esquemas de cores específicos para mapas, tá? Então, existe esse recurso aqui, que é uma aplicação web chamada Color Brewer, desenvolvida lá pela professora Brewer da Penn State University. Então, esse é o aplicativo. É um aplicativo simples, basicamente a gente define aqui um certo número de classes que a gente tem, tá? Dentro do nosso mapa.
Então, a partir desse número de classes e da natureza que a gente está querendo observar no mapa, se os dados estão relacionados uns com os outros, são classes progressivamente dentro de uma contagem, ou tem uma hierarquia, são divergentes, né? Então, um é antagonista do outro. Por exemplo, ali a gente poderia associar nesse tipo de mapa que a gente está vendo, em que tem terreno de marinha e terreno de interior, ou qualitativos. Não existe aparentemente nenhuma relação entre as categorias, né? São categorias nominais. A gente pode selecionar e para cada tipo de dado a gente tem um tipo diferente de associação entre as cores, né? No caso do qualitativo, eu quero diferenciar essas cores, tanto quando elas estão próximas umas às outras, quando elas estão misturadas com fundos diferentes, uma das cores vira fundo das outras. Então, esse esquema de cores ele garante que a gente tenha essa diferenciação necessária entre as classes. E para diferentes cenários, né? Com borda, sem borda, sobrepostos com outros símbolos ou sem essa sobreposição, então, e até modificando a cor desses símbolos de sobreposição, mudando o fundo, então, em vários e diferentes cenários aí, com transparência ou não. Opa, aqui, shoes. Isso, mudando o fundo, né? Então, veio aqui que mudando o fundo você tem uma outra experiência visual sobre o reconhecimento dessas cores. A gente pode pegar daqui os códigos hexadecimais, que são códigos HTML para cor, e usar esses códigos. Vamos pegar, por exemplo, esse verde aqui, desse esquema, tá? Então, se eu quiser mudar o do esquema, mudei para esse, que no caso de pontos eu vou querer um contraste maior, então eu vou escolher esquemas que têm uma diferença mais forte no brilho e na saturação para minha cor. Então, eu posso, por exemplo, estar escolhendo esse esquema de cores aqui. E lá no QGIS, vamos voltar para o QGIS. Pá, eu posso fazer o seguinte: um amarelo aqui. Vamos mudar ele para o verde. E aí, para mudar, eu clico lá sobre o símbolo, abre essa janela de diálogo do símbolo dentro da minha legenda. E aqui eu vou mudar a cor, escolhendo aqui o menu cor, escolher cor. E nessa janela aqui, a gente tem a anotação HTML. Aqui eu posso colar aquela mesma anotação lá da cor e ele vai passar a cor diretamente para a cor que eu selecionei lá do Color Brewer, tá? Dei OK, mudou. Eu vou tirar essa classe de não informado aqui e vou ficar só com 3 classes para a gente facilitar a nossa vida e deixar o vídeo mais rápido, tá? Então, selecionei 3 cores que podem ser diferenciadas, mas só a cor às vezes não é suficiente, tá? A gente vai ter que mexer aqui nas dimensões do meu símbolo, porque ele está muito pequeno, e vou mexer aqui primeiro, trabalhar formas geométricas, tá? A área de marinha eu vou deixar circular. Eu vou mudar aqui marinha com acrescido, vou mudar para tamanho 6. A gente pode mudar o tamanho tanto direto no marcador, quanto aqui no marcador simples, tá? Então, a primeira alteração lá eu fiz no marcador, aqui no marcador simples. Dei Enter, tá? Desculpa. Pode clicar fora que aí ele salva a alteração. Ou mexer direto com as setas para cima e para baixo. Mudei para 6, só que aqui eu vou mudar a forma. Então, em marcador simples, eu vou passar aqui para baixo e vou mudar esse carinha aqui para um hexágono, tá? E aí mudou lá o símbolo como um hexágono. A gente pode mudar o ponto de ancoragem, o deslocamento em relação ao ponto, tá? Então, a posição que ele representa, no caso aqui, vai ser o centro do símbolo. Mas eu posso ter situações em que eu queira modificar
esse ponto de ancoragem e ter um deslocamento do símbolo em relação ao ponto que ele está sendo representado, tá? Posso mudar a rotação e outros parâmetros. Como eu fiz aqui, tá? Então, modifiquei o símbolo 2 e agora o símbolo de nacional interior, eu vou mudar ele para ele em marcador simples novamente e vou modificar ele para ele ser um quadrado. Notem que mesmo com o mesmo mapa de fundo, nas mesmas posições, agora a gente consegue ver, diferenciar esses símbolos muito mais claramente. Eu consigo perceber todas essas posições, a alternância delas e a distribuição baseada nessa minha legenda que foi criada, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem uma coisinha agora. A gente criou uma legenda baseada em símbolos geométricos, tá? E eu vou salvar esse conjunto de estilo aqui que eu dei para minha camada. Aqui embaixo tem um botão chamado estilo. A gente vai salvar esse estilo e aí uma nova janela vai aparecer aqui, onde a simbologia está selecionada e a gente vai dar um nome para esse estilo chamado símbolo conceito de imóvel, tá? Então, aqui eu vou salvar como S conceito do imóvel. E dou OK, e a princípio nada aconteceu, porque a gente não. A gente só carregou, salvou a configuração que a gente tem dada aqui para nossa simbologia num arquivo do tipo QML, que é uma extensão do QGIS para salvar esse estilo.